pessoal, tudo bem com vocês? Quase que minha voz não sai, mas meu cabelo tá muito bem penteado e eu estou muito bem trajado. Hoje de preto social, não, que é isso? Não, aqui... Não, é porque hoje você está de bom pai. É verdade. E o seu Bruguelo hoje, então, tem que estar a caráter. De preto, muito bem trajado, e aqui ao meu lado de farda. Jovesse Júnior. Sou a parte desse podcast que é o único que usa farda neste lugar. É verdade. Às vezes é só porque é a camisa que eu tenho. Mas estamos aqui, o meu amigo Matheus, para mais um Não Pode, o podcast católico da vida ordinária. Gosto de lembrar, se você é um ordinário, converta-se. Pelo amor de Deus. É importante, é o seu momento. E descruza o braço, as pernas também, levanta agora da cama e se inscreve nesse canal. Deixa aí o seu comentário, sua curtida, manda no grupo da família, no grupo dos amigos. Faz um grupo com um total de quantas pessoas, Matheus? 1.024 pessoas. Cabe 1.024 pessoas. Tem 1.024 amigos? Talvez não. Mas faz o grupo e bota lá, joga lá. Meu Deus, tão novo, e sai. As pessoas curiosas vão? Elas vão lá. Exatamente. Elas vão querer saber o que aconteceu. Seu momento, amigo. Esse episódio pode chegar a alguém graças a você. Sem mais enrolação, quem tá com a gente hoje, Matheus? Hoje conosco, Frei Wilter Malveira. Salva de palmas! O bom é que eu já começo errando a pronúncia. Obrigado. Valeu, Frei. Deus te deu o céu. Que bom recebê-lo aqui. Que bom recebê-lo aqui. Alegria minha. Faz tempo que a gente tava stalkeando o Frei, né? Desde que soubemos que ele ia estar por aqui. Escapar de uma topada, mas não escapava. Mas não escapava de estar aqui conosco. O Frei é Wilter? É o Wilter. Então, amigo, daqui pro final do episódio, Frei, ele vai conseguir. Não, é verdade. Wilter. É verdade. O bom da gente trazer um religioso é que a gente sempre pode chamar de Frei, irmão. Aí o nome já fica... Hoje, agora eu fui olhar pra câmera errada, né? Mas hoje eu vou dar aqui o currículo do convidado numa pesca especial, porque privilégios e privilégios, né, amiga? Aqui sim. E olha que é um senhor currículo. O Frei Wilter Malveira é sacerdote da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, formado em filosofia, teologia e pós-graduado em comunicação social. É nosso parceiro de comunicação, olha só. Cantor, compositor, radialista, apresentador de TV, palestrante, conferencista e pregador de retiros. Além disso, evangeliza diariamente pelas redes sociais, onde tem milhares de seguidores. Foi promotor vocacional da província dos Frades Capuchinhos do Ceará e Piauí, confessor e diretor espiritual no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, no centro de Fortaleza. Fortaleza é massa, né, cara? Demais. É impressionante. Não, demais. A igreja de Fortaleza é um negócio absurdo. Parece que é 90% da população católica de Fortaleza, não, 10% é o resto do mundo. Certamente. Brasil, certamente. Isso. Além disso, escreveu livros de sucesso como Caminhos de Reconciliação e Discipulado dos Imperfeitos, que tá aqui na nossa mesa. Aqui, na mesa e o spoiler, foi o Frei que fez desenho aqui. Foi mesmo, caramba. Foi sim. Pela Ângelus Editora, morou em Roma, onde concluiu o mestrado em Teologia Pastoral no âmbito da comunicação e educação pela Pontifícia Universidade Lateraniense. Há alguns anos apresenta o programa A Voz do Padre Pio. Olha só! Em língua portuguesa, na TV italiana. Bem-vindo, Frei Wilter. Obrigado. Falta saliva na boca pra terminar. Falta saliva, mas terminamos. Quando eu termino esses currículos assim, a primeira coisa que eu lembro é que muito foi dado, muito será cobrado. Olha a responsabilidade. Isso, é verdade. Quanto mais vai falando, mais vai pesando. Já vai. A responsabilidade aumenta. Bom, Matheus, bom Jovesse. Não, todo mundo pode errar. Diz que daqui pro final do podcast eu já vou aprender. Bom, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu estou em Teresina, vim lançar o meu terceiro livro, como você já falou, e recebi esse convite tão especial para poder estar aqui com vocês, batendo esse papo interessante, conversando sobre a vida, sobre a caminhada de fé. Eu gosto muito de participar desses momentos, porque assim o podcast a gente tem um papo mais livre, né? Menos formal, menos exigente, a gente consegue falar um pouco mais
das entrelinhas da nossa vida, do ordinário da nossa vida. Exato. Eu acho que é muito importante, porque muita gente pergunta, né? Sim, Tem muita pergunta, assim, que às vezes as pessoas não têm muita coragem de fazer, mas um momento como esse, a gente dá para contar um pouco mais a história, a caminhada, enfim, as entrelinhas da nossa vida. E é bom. Maravilhoso. Nesses momentos a gente vê o católico sem cascas, né? Exato. Exato. A verdade, né? Ali É que tá. desmistificar, né? Eu Exato. acho que é importante isso. A gente, às vezes, não lembra, assim, não recorda, mas antes de Jesus ter os 3 anos de vida pública, ele passou 30 anos no escondimento da cidadezinha de Nazaré. E isso mostra, né, que Jesus também gostava do simples, gostava do particular, gostava do comum. Exatamente. E Frei, a gente abre o podcast sempre com uma pergunta que já é clássica nossa e que, enfim, diz muito do nosso interesse também sobre como poder aí dar luz não só a quem vai ouvir, mas também a quem vai falar de como é que começa a história do Frei Wilter com Deus. Onde é que ele tem a experiência de caramba, eu tenho um Deus de fato e ele é presente. É uma longa história, né? Porque eu já tenho 40 anos. Embora não pareça. Eu tenho 22. Parece. Já tenho 40 anos de história, mas assim, eu sou de uma cidade do Ceará chamada Quixadá. Só nasci lá. E depois eu fui para um lugarzinho, um distrito chamado Antônio Diogo, que é distrito de um município chamado Redenção. E ali, nessa cidade de Antônio Diogo, tem um antigo leprosário, que era cuidado pelas irmãs missionárias capuchinhas e por um frei chamado Frei Agostinho. Ali ele passou mais de 30 anos, 34 anos, dando assistência pastoral àquele lugar. E, assim, desde muito pequeno, minha família é católica, me ensinou a ir para a missa, né? Me levava na missa. E é muito interessante que a memória afetiva que eu tenho da minha fé, eu já relatei isso em alguns outros momentos, é que eu ia para a missa e eu ficava sempre num lugar, numa cadeira que ficava perto de uma imagem de São Francisco. Eu não sabia quem era São Francisco, mas o que mais me chamava a atenção era a caveira do pé dele. Ele era risonho, assim, um ar risonho, mas no pé tinha uma caveira. E a caveira me chamava muita atenção. Lógico, depois eu fui pesquisar e ali simboliza a Irmã Morte, né? Que São Francisco fala no Cântico das Criaturas. Mas assim, me chamou... Eu passava quase a missa inteira olhando para a imagem de São Francisco, né? Então, a memória afetiva que eu tenho de criança era a imagem de São Francisco, aquele rosto sereno, terno e aquela caveira no pé. Que, né? Não deixa de ser uma memória. Deus se usa de tudo, né? E aí... Ficava olhando para São Francisco. Cobrindo a caveira. E aí, eu ia pra missa e eu lembro muito as irmãs cantando, tocando na missa. A minha fé é muito musical, tanto que hoje eu canto, eu componho também. Tenho um trabalho no Spotify, eu tenho uma conta no Spotify com participações como Davidson Silva, com a irmã Ana Paula, a irmã Kelly Patrícia, enfim, grandes cantores da música católica. E a minha fé é muito musical. Então, as músicas que as irmãs cantavam, né? Tu te abeiraste na praia. Nossa, aquilo ficava no meu coração, né? Amar como Jesus amou. E aquilo ficava, desde criança, aquilo me movia, embora eu não entendesse muita coisa. E você imagina, Frei Agostinho já era um frade idoso, de barbinha branca, de cabeça branca, e celebrava a missa assim, né? Falava assim um pouco baixo e tudo, mas o modo como ele celebrava sempre me encantava muito. A serenidade, né, a compenetração, a piedade me atraía, mesmo eu como criança. E foi interessante que Frei Agostinho, que dava assistência pastoral àquela cidadezinha, um distritozinho muito pequeno, foi ele que me batizou, foi ele que fez a minha primeira confissão, foi ele que presidiu a minha primeira Eucaristia. Caramba! E a minha catequese foi feita pelas irmãs capuchinhas. Eu costumo dizer que eu tenho um sangue marrom. Porque depois eu fui crismado por um capuchinho, eu fui ordenado diácono por um capuchinho e fui ordenado padre por um capuchinho. Tudo isso providência de Deus, nada planejado. Caramba. Então, toda a minha vida sacramental dentro da igreja sempre foi com os capuchinhos, né? Então, assim, claro que quando
Eu tive ali na adolescência para decidir a vocação, me encantei pela vida monástica, me encantei também pela toca de Assis, mas eu disse, eu tinha que ser capuchinho, né? Eu tinha que ser capuchinho porque toda a minha história é marcada pela espiritualidade franciscana capuchinha. Aí você me pergunta, Frei, mas quando nasceu de fato a sua experiência profunda com Deus? Então, eu tinha desde criança esse senso de fé católica, mas não tinha uma maturidade, né? Não tinha uma maturidade. Eu ia porque todo mundo ia, e meus pais eram daqueles pais, assim, que mandava a gente ir muitas vezes, às vezes não ia, mas mandava. Era muito aquela missa de Natal, missa da Páscoa, missa quando falecia alguém, não era uma coisa constante. Mas eu também tenho uma outra memória espiritual, afetiva, que é quando a minha mãe levava a gente para o quarto, tinha um quadro de Nossa Senhora do Bom Parto no quarto da minha mãe, e ela botava a gente para rezar o terço com ela. Claro que eu nunca terminava, né? Porque eu dormia. Mas eu lembro disso também como uma memória afetiva da minha devoção à Nossa Senhora. Minha mãe me ensinando a honrar a Nossa Senhora rezando o terço. Isso ficou no meu coração. E eu fui crescendo e depois da primeira Eucaristia, eu fui me tornando adolescente. E claro, como todo jovem, né? Eu gostava muito de ir para festa, gostava muito de curtir, de namorar atrás da igreja, de piquenique, de passeio. E eu me afastei um pouco. Confesso, me afastei um pouco. Tive, assim, uma fase bem rebelde da minha vida. Muita gente não acredita nisso, mas eu tive. E quando eu tinha mais ou menos 15 anos... Interessante... Uma outra lembrança que eu tenho muito forte é que mesmo quando eu voltava das festas, tendo feito coisas que não eram tão legais, mas nunca eu dormia sem fazer pelo menos a oração da Ave Maria e do Anjo da Guarda, né? Eram orações assim muito importantes para mim, mesmo que eu não entendesse muito bem, mas aquilo era feito. E aí eu fui crescendo e minha mãe disse, agora quando eu tinha 15 anos, minha mãe, você vai fazer o crisma. Mãe, o que é isso? Não, você tem que fazer o crisma. Aquela coisa, tem que fazer, né? Tem que fazer. Sem aquela introdução, eu não queria, confesso, eu não queria. Porque todo sábado ir para aquelas reuniões, né? Eu entendo. Eu não queria, eu vou ser muito sincero. Mas ela disse, você vai, né? Aquela coisa, né? Tá aqui debaixo do meu teto, do meu pirão, do meu cinturão. Exatamente. E eu, tá bom. E ela me inscreveu para fazer o crisma, tinha ali 14 para 15 anos. E aí eu fui. Uma senhorinha, uma catequista, tinha boneca, aquele jeitinho bem tradicional de catequista. Mas tinha meus amigos que estavam também se preparando. Então, o que compensava era que muitos amigos meus que estudavam comigo estavam ali também, então, queira ou não. E ela falou, isso foi importante, né? Agradeço muito. Ela disse, olha, vocês que estão se preparando para fazer o crisma, o sacramento do crisma, que era, se eu não me engano, era mais de um ano, à noite, todo sábado, tem um grupo de jovens, um grupo só para jovens. Aí eu comigo, né? Além de ter que vir sábado pra cá, ainda tem que vir sábado à noite pra cá também. E aí não gostei muito da ideia, só que era quase uma exigência, e eu fui. Só que foi aí que Deus me fisgou, né? Porque eu estava acostumado a ir pra missa, e a missa de um idoso, né? Sim. A missa de padres assim idosos, às vezes a homilia não era tão atrativa, aqueles cânticos às vezes muito arrastados, confesso para vocês. As palmas descompassadas. E assim, não me atraía muito. E aí eu chego num sábado à noite, em um salão paroquial, que estava lotado de jovens, e todos louvando, e uma banda de música maravilhosa, e uma pregação bonita, e os jovens todos alegres e tal. Eu confesso que eu tive um impacto, assim, sabe? Sim. Porque eu nunca tinha visto isso na igreja. Na igreja católica, não. Né? Assim, foi um impacto que eu tomei e eu gostei. E, tipo assim, agora eu tô me sentindo bem. Agora eu tô me sentindo em casa, né? E aquilo foi me atraindo. Porém, durante muito tempo, eu ia para o grupo de jovem, gostava de estar no grupo de jovem. Arranjei uma namorada, que a gente passou quase um ano, que era também do mesmo grupo de jovens.
era um atrativo também para ir, para gostar. Mas durante muito tempo ainda, eu saía do grupo de jovens e ficava na praça, e depois ia pra festa, e ainda fiquei muito tempo ali. Isso ali o Frei com quantos anos? Com 14, 15 anos, mais ou menos, né? E aí chegou um momento, eu me lembro bem de uma pregação que o meu coordenador, era um grupo chamado Deus é Mais, o nome do grupo, Deus é Mais, da Renovação Carismática. Ele fez uma pregação muito forte e ele usava aquele texto bíblico, não se pode servir a dois senhores. Sim. E aquilo ficou latejando assim na minha mente, no meu coração, sabe? E segredo, né? Mas eu vou contar aqui pra vocês. Eu lembro bem que eu tinha uma coleção de Playboy. Quem não sabe o que é a revista de mulher nua, né? Sim. E era assim, era sabe? Uma juventude que lá em casa não tinha problema com relação a isso. Eu lembro bem que eu chegava... Teve uma festa que eu fui... de uma prima minha que era meio doidinha assim, ela organizou uma festa. Tipo de namorar com 3 meninas numa noite. Coisa de adolescente, jovem, surtado, assim, pirado, que queria curtir. Sim, sabe? sim. E eu comecei a botar isso na balança. E quando eu era jovem, mundano mesmo, eu era muito dado mesmo, sabe? Eu me jogava mesmo, era cheio de gírias, era cheio de expressão, o jeito de vestir, o jeito de se comportar. Ninguém imagina isso, mas eu era assim. Por isso que quando eu vejo, às vezes, um jovem muito rebelde, eu me atraio. E tem esperança de que ele volte pra casa. Porque né? quando alguém diz assim, poxa vida, eu nunca pensei em ser padre, nunca pensei em ser frade. Eu era bem rebelde mesmo, assim. Nunca fui de não acreditar em Deus e de não temer a Deus. Sim. Isso eu sempre temi muito a Deus. Enfim, e o que acontece? Isso ficou latejando na minha mente. E estava se aproximando a época do carnaval. Que é um desafio pro jovem. E eu gostava de ir pra praça lá no Ceará. Não sei se aqui tem, mas tinha aquela brincadeira do mela-mela. Sim. De se jogar maisena no outro e ficar ali curtindo, dançando e tudo, enfim. E ia chegando o tempo do carnaval e, paralelo, sempre tinha os retiros de carnavais, né? Os retiros de carnaval que aconteciam em um colégio, sexta, sábado, todos os dias de carnaval tinha esse retiro. E aí eu tinha que decidir, né? Se eu ia para o carnaval ou se eu ia para o retiro de carnaval da igreja. E foi exatamente aí que eu tomei uma decisão muito significativa da minha vida. Porque todos os outros eu ia, né, pra praça, ia curtir. E eu disse, não, esse vai ser diferente. Eu já estava bem engajado no grupo de jovem. Daqui a pouco eu estava na porta, na acolhida. Daqui a pouco eu estava limpando o chão. Daqui a pouco eu estava cantando. Caramba! Era tipo assim, o que precisava dentro do grupo de jovens. Daqui a pouco eu estava coordenando o teatro. E era assim, tava para servir no grupo. Ó, tem suas vantagens, né? Que ele disse que era muito dado, né? Quando era na vida mundana era muito dado. Mas quando na hora de engajou, foi muito dado. Isso é interessante, né? Deus vai se aproveitando. E aí foi quando eu fui para esse seminário de vida no Espírito Santo. E foi, eu acho que ali, naquele seminário de vida no Espírito Santo, que eu tive um encontro pessoal com o Espírito Santo. Sabe, assim, de sentir, de ouvir, de falar, de fazer arder o coração. Que é uma coisa bem inexplicável, porque é muito pessoal. Mas foi quando eu senti, assim, que Deus falava não por meio de mais ninguém, assim, mas falava diretamente. E a partir daquele momento, todo aquele processo, né, com aquele processo querigmático do amor de Deus, pecado de salvação, que segue, né? Tem lá a ordem. Mas antes de tudo, a vivência mesmo, a convivência com as pessoas que estavam lá, a experiência da adoração ao Santíssimo Sacramento, a devoção à Nossa Senhora, o amor à Santa Missa, o valor da Santa Missa, mas, sobretudo, o amor de Deus. O amor de Deus. Provar o amor de Deus, que preenchia o meu coração de um modo tal que eu nunca tinha sentido. E que eu buscava preencher de muitas outras formas, né? Mas ali eu consegui sentir o amor de Deus profundamente. E tem um episódio também, assim, que eu vou precisar voltar um pouquinho mais. Quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, a minha primeira experiência com Deus foi terrível. Foi péssima. Eu fui para a missa. Depois da missa tinha uma senhorinha que era catequista
E ela dava uma merenda para as crianças que iam na missa. Estratégia. E a gente foi na casa dela depois da missa. Eu tinha 7 anos. E na parede da cozinha da casa dela tinha uma imagem. Um quadro. Eu falo sobre isso nesse livro, tá? A reconciliação com Deus. Eu falo essa experiência, eu conto bem direitinho essa experiência. E menino, né, curioso, Sim. pergunta tudo. Inventei de perguntar, quem é aquele, né? E o quadro era um velho, barbudo, ranzindo, com a cara feia assim, né, com os braços abertos. E embaixo tinha um grande olho, um grande ouvido e uma mão anotando alguma coisa. E embaixo tinha uma balança, tinha umas caveiras, um negócio assim bem... E eu inventei de perguntar, quem é ele? E ela disse, é Deus. É Deus, aí Tudo vê, tudo escuta e tudo anota. Eita. Rapaz, eu tremi nas bases. Não correu porque se corresse caía. E a partir daquele dia, dos 7 anos a quase 14 anos, toda vez que eu escutava a palavra Deus, eu lembrava daquele velho barbudo, né? Ranzinhos, que tudo vê, tudo escuta e tudo anota. Né? E, infelizmente, isso me afastou de Deus. E um belo dia, dentro desse processo de conversão, acredito que dentro desse retiro, eu escutei a música Abraço de Pai. Sim. Né? Quanto eu esperei, ansioso, queria te ver. A imagem do velho se desvaindo. Exato. E uma pregação que falava de um pai que o filho tinha pedido a parte da herança, tinha ido para o mundo, tinha gastado tudo, tinha chegado ao ponto de querer beber lavagem. E ele lembra que tem uma casa, que tem um pai que trata, nem aos empregados ele trata daquele jeito que ele estava, né? E ele volta e, para sua surpresa, o pai vem ao encontro, abraça, beija, faz festa. E esse é o único rosto de Deus que Jesus apresenta. Então, aquele rosto de Deus que eu tinha aprendido aos 7 anos não correspondia com o rosto de Deus que Jesus nos apresenta. Quando eu ordenei padre, há 12 anos atrás, a minha primeira missa eu fiz um propósito. Eu disse, eu não vou ser o padre da rigidez. Eu não vou ser um padre que fala mais do inferno de castigo. Eu quero ser o padre que apresenta a misericórdia de Deus para as pessoas, porque eu fui salvo por ela, sabe? E eu busco viver isso no meu dia a dia, no meu ministério, quando eu atendo as pessoas, independente de quem seja, independente de onde venha, como venha. Eu quero que aquela pessoa prove o amor de Deus. Porque o profeta diz, a gente não pode quebrar uma cana rachada. A gente não pode apagar uma chama que ainda fumega. Né? Por isso que o Papa Francisco diz todos, todos, todos. Né? Porque em nenhuma parte da Bíblia a gente vai encontrar Jesus jogando pedra em ninguém. Era a única pessoa que podia, né? Então, assim, nesse seminário de vida no Espírito Santo, por isso que eu aproveito aqui, você jovem, que tiver oportunidade, jovem, adulto, enfim. Excelente. Puder fazer um seminário de vida no Espírito Santo, vá com o coração aberto, porque Deus certamente vai te surpreender. Foi ali que aconteceu o meu start, né? Claro, depois eu aprofundei mais e veio a questão da minha vocação, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho também sobre isso. O chamado à vida capuchinha, a ser frade capuchinho, mas eu acho que ali foi o pontapé, sabe? Porque a partir dali foi quando eu queimei todas aquelas revistas, né? Que eu tinha falado aqui para vocês. Foi ali que eu comecei a de fato buscar ter uma vida de castidade. Foi ali que eu comecei a mudar mais o meu comportamento, o meu jeito de falar, o meu jeito de vestir, o meu jeito de me comportar. E nessa época eu tava na vibe, assim, tava um maior sucesso. O projeto Deus é 10, do Padre Zeca. Caramba, meu Deus, a gente tocou tanto essa música. Deus é 10 pra mim, Deus é 10. Se tocar perto de mim, eu quero. Se tiver tocando, tá, eu quero, puxa os cabos do microfone. Tava grande, né? Tava na moda ainda, o projeto Deus é 10. E eu lembro de uma frase do Padre Zeca, na época, dizia que Deus,
ele não nos tira nada, ele nos dá tudo. A partir de uma frase de São João Paulo II, né? Deus nos transforma. Isso é tão natural que as pessoas que estão à tua volta, que tinham conhecido aquele Wilter velho, já se surpreendiam com novas atitudes, com novos comportamentos, com um novo jeito de pensar, enfim. Viver nesse processo de renúncia mesmo, de autoconhecimento, porque sem o autoconhecimento a gente não chega à santidade. É real. Né? E é impressionante como essa fase da misericórdia de Deus, geralmente, ela é a que convence da pessoa mudar de vida. Claro. Né? Tipo assim, é óbvio que a parte das exortações fraternas, a parte enfim, de ensinar a fé ali e tal, mas eu não sei se 100% das vezes, mas a grande maioria dos testemunhos de conversão mesmo, que eu conheço, eles vêm a partir da misericórdia de Deus. Eles vêm a partir principalmente dessa passagem, inclusive, né? Eu gosto muito de São Francisco de Sales, que é o santo da ternura, né? E a gente sabe que São Francisco de Sales, depois que ele faleceu, que foram pegar a mesa dele, né? Tava toda arranhada embaixo, que ele tinha essa fraqueza, né? Da ira, mas ele era doce, ele era terno. E São Francisco de Sales, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, olha, é mais fácil você pegar uma mosca com a gota de mel do que com um barril de azeite. O que ele queria dizer com isso? Que é muito mais fácil você conquistar uma pessoa pela doçura da misericórdia do que jogando na cara dela regras canônicas, catequéticas, litúrgicas, pastorais. Não, conquista a pessoa pela misericórdia, né? Eu acho bonito quando Jesus vai na casa de Zaqueu. Jesus não vai na casa de Zaqueu para jogar na cara dele os erros dele, os pecados dele. Jesus foi. E a partir desse ato de amor de Jesus ir na casa de um cobrador que uma pessoa religiosa jamais iria, né? Jesus vai e ele, a partir desse ato de amor, de se sentir acolhido, ele diz, a partir de hoje eu não vou mais fazer o que eu fazia, eu vou devolver 4 vezes mais. Sim. Jesus, a salvação entrou nessa casa, mas entrou a partir de quê? De um ato de amor. Exatamente. Da misericórdia, sabe? E eu acho que o Papa Francisco, o lema dele, né? Olhado com misericórdia, e o ministério dele tem mostrado isso. A igreja em saída que conquista a partir de uma mão estendida. Ele fala muito, né, sobre os síndicos do céu. Síndicos do céu que hoje vivem com a fita métrica o tempo todo, medindo e calculando quem pode, quem não pode estar na igreja, quem pode, quem não pode levar uma vida cristã, quem pode, quem não pode. Não. Acolhe a pessoa. Ama a pessoa. Eu já tive trabalhei um tempo na Fazenda da Esperança, com pessoas dependentes químicas, né? Do álcool, da droga, enfim. E assim, você tem a oportunidade de lidar com o que há de mais cru da condição humana. Eu já fui em presídios também, e eu fico pensando, né? Se Jesus disse para um ladrão que estava morrendo justamente numa cruz, estava morrendo justamente. Se Jesus disse, porque ele se arrependeu, ainda hoje tu estarás no paraíso comigo, quem somos nós para poder ficar dizendo quem pode e quem não pode? Fechando a porta enquanto a pessoa ainda está viva. Né? Então, eu acho que eu fui conquistado pela misericórdia de Deus. Eu fui conquistado pelo amor de Deus. Eu acho que é o amor de Deus que cura e que é capaz de transformar uma verdadeira vida. É isso. Um dos pontos que o senhor fala aí durante a sua caminhada e testemunho, né? É sobre a alegria também. A alegria daqueles jovens naquela celebração. Isso. E aí tive a graça de participar na missa domingo agora celebrada por você. E você falava justamente sobre a alegria, né? A importância de se evangelizar com alegria, né? E o quanto é necessário, né? Porque a maioria das pessoas hoje, especialmente nesse ambiente, né, de redes sociais, a gente vê que as pessoas estão muito... desculpa a expressão da palavra, uma cagação de regra mesmo ali, né? Do que, como o senhor mesmo dizia, do que pode, do que não pode, até aqui você é católico, aqui pra cá você não é mais, né? E as pessoas esquecem de entregar o mínimo de zelo, né? Pela evangelização com alegria, né? Com essa verdade. O que a gente pode
entender por essa evangelização alegre, Frei. Como evangelizar com essa verdadeira alegria que é o Cristo, né? Bom, eu falava exatamente isso na missa, né? Sim. Porque durante muito tempo, acho que a partir é fruto também de um tempo, a gente não vai cair aqui no anacronismo, né? Sim. Pensar a igreja de hoje, o modelo de igreja de hoje com a igreja do passado. Mas o que acontece? Como tem muita gente também vivendo um determinado saudosismo, né? Importante, a missa melhor era aquela missa do Catecismo Pio X, o rito daquela... Era bom, era aquele... É uma saudade de uma coisa que nunca viveu, Sim. na verdade. A gente sabe da bagagem espiritual, da importância disso, mas as exigências de hoje pedem respostas de hoje, né? E eu acho que a resposta de hoje, eu dizia isso na missa, né? Nós vivemos em uma sociedade que vive em grande conflito com as 3 dimensões da nossa vida. O passado, o que é a depressão? É o excesso de passado. Preso naquele trauma, preso naquela dor, preso naquele momento de triste. Então, a depressão é excesso de passado. Eu me aprisiono a um passado que não deu certo. O presente, que é marcado pelo estresse, que é um excesso de presente, de muita coisa para fazer, a gente cai no ativismo. Isso tem atingido até muito da vida religiosa também. O padre bom é aquele que faz muita coisa e tem que fazer muita coisa. E a gente sabe que nesses 3 últimos anos foram mais de 40 sacerdotes que tiraram a própria vida. E muitas vezes ligado ao burnout, ligado ao ativismo pastoral. Excesso de presente. E o excesso de futuro que dá na ansiedade, né? Então, a gente não se relaciona bem com o nosso passado, aí a depressão, não se relaciona bem com o presente por causa do estresse, e não se relaciona bem com o futuro por causa da ansiedade, em busca de uma coisa que ainda não aconteceu, né? Enquanto Jesus diz... Olhai as aves do céu, vede os lírios do campo, né? Não vos preocupeis com o dia do amanhã. Cada dia tem sua preocupação. E aí, o que acontece? Se eu vivo num passado que não deu certo, marcado pela depressão, eu tô triste. Se eu vivo um presente marcado pelo estresse, eu tô triste. E se eu vivo mergulhado na ansiedade de um futuro que ainda não chegou, eu também tô triste. Então, a gente vive uma sociedade cansada. Existe um filósofo contemporâneo chamado Byung-Chul Han, que ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, onde a gente faz muita coisa para ser feliz e acaba infeliz, né? Então, o que eu dizia na missa ontem, né, que estava presente? Que nós, católicos, cristãos, nós temos o remédio para esses males da sociedade, para essas dores, para essas feridas, que é a alegria que nasce do Evangelho. A alegria que nasce do ressuscitado que passou pela cruz. O Papa Francisco, no Evangelho Gaudium, né, Evangelho da Alegria, que é o plano pastoral do Papa Francisco, né, ele diz o quê? Ele diz que existem muitos católicos que vivem com cara de Sexta-feira Santa e esquecem o domingo da ressurreição. Então, assim, um jovem que vive mergulhado numa depressão, no estresse ou na ansiedade e olha para alguém na igreja de cara amarrada, você comunga para viver assim? Exato. Você se confessa para viver assim? Você escuta a palavra para viver assim? É preocupante. Porque a alegria é um dom do Espírito Santo. E essa alegria que vem do Espírito Santo, ela não passa depois de uma noite de curtição, de carnaval, de festa, de prazer. Ela não tem um prazo de validade. Exato. Entendeu? Então, assim, quando a gente tem o dom do Espírito Santo, que a gente recebe o dom do Espírito Santo, o dom da alegria, é interessante que mesmo que a gente esteja lascado, a gente está feliz. Aquilo que São Francisco dizia, né? O que é a perfeita alegria? É você estar no meio do frio, do gelo, os irmãos deram uma pisa, você está lá, e se eu conservar a paz em meio a tudo isso, São Francisco dizia, essa é a perfeita alegria. Ou seja, a gente já teve 2 guerras mundiais, a gente já teve um holocausto,
a gente já teve uma pandemia, a gente já viu milhares e milhares de pessoas sofrer e morrer, a gente está com 2 guerras evidentes, mas segundo um estudo que eu fiz na Lateranense, onde eu estudei ciência da paz, são mais de 40 guerras ativas no mundo hoje, que a gente não tem nem conhecimento. A gente está em meio a tudo isso, mas nós permanecemos confiando. Nós temos esperança. Uma esperança alegre de que aquilo que Jesus disse um dia, toda lágrima vai ser enxugada. Isso é muito verdade, isso é muito verdade. É impressionante como, assim, o senhor falava a respeito da palavra, né? Cada dia tem suas próprias preocupações, e vira e mexe a gente pega esses trechos bíblicos, sobretudo esses mais sentenciais, né? Que dão ali uma sentença específica, e a gente tende a colocá-lo na caixinha da frase de efeito. Claro, né? isso. É a frase de efeito, é a minha legenda, é a minha bio ali, mas ela vai precisar de um exercício interior um pouquinho maior para ganhar raiz real na nossa vida. É um texto que precisa de contexto, né? Uhum. Por exemplo, quando eu escrevi esse livro, Discipulado dos Imperfeitos, esse livro nasceu da minha relação comigo mesmo, de compreender a minha imperfeição, de saber que, mesmo imperfeito, né, Deus me chamou, me elegeu, me quis, com os meus espinhos na carne, que às vezes parece mais espeto. Que Jesus, ele tinha uma predileção pelos imperfeitos, porque o grupo dos discípulos não era um time de o melhor fariseu, o melhor saduceu, o melhor mestre da lei, o melhor escriba. Ele foi procurar um cabeça dura, teimoso, irado, Pedro. Tiago e João, que eram filhos do trovão, que tudo queria resolver na briga. Quer que mande descer fogo do céu? Tacar o pé na porta. Né? Tomé desconfiado, Judas interesseiro e por aí vai. Ele escolheu os piores, né? E por que eu escrevi esse livro? De tanto escutar pessoas nas confissões e nas direções espirituais, pessoas que confundem o conceito de perfeição com santidade. Isso me inquietou tanto que me levou a escrever 240 páginas sobre isso, né? 240 páginas sobre isso. Para fazer uma reflexão e de dizer que a santidade é um processo que vai do nascer até o último suspiro. E que Deus tem um olhar de esperança para nós. E que a perfeição é o resultado desse processo. O que eu via? Muitas pessoas que chegavam, assumiam um determinado compromisso com determinada comunidade, porque você tem que fazer 2 horas de adoração por dia, você tem que ir na missa diária todo dia, você tem que se confessar toda semana, você tem que ler esse livro, você tem que rezar o rosário todinho de joelho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E as pessoas assumiam isso numa proposta de buscar a santidade, e eu não estou dizendo que nada disso não é importante, é importante. Agora, a gente não pode cair no farisaísmo de cumprir obrigações como um corpo sem alma. Sim. Exato. E eu via a angústia das pessoas de não conseguir chegar a esse padrão, chegar a esse máximo que era exigido e que, às vezes, caía-se no escrúpulo de querer dar a Deus aquilo que Deus nem estava pedindo. Porque o mesmo Deus que pede muito sacrifício para a gente, né, pela porta estreita, pelo caminho estreito, é o mesmo Deus que diz que um copo de água vai fazer a recompensa lá no céu. Copo de água que eu dei em nome dele. Real. Sabe? Então, assim, por que eu escrevi esse livro? Ah, Frei, mas o texto bíblico diz: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Leia o texto todo. O texto fala sobre o amor de Deus. O texto todo fala sobre o amor de Deus. E termina com essa frase. Ou seja, se eu quero ser perfeito, eu preciso amar como um Deus. Isso me leva a uma perfeição. Não é um cumprimento cego de regras e obrigações, que muitas vezes me geram um cansaço, me geram um burnout, me geram um desânimo e que muitas vezes me faz desistir. Porque eu olho para a vida do Padre Pio e não consigo ser santo como ele. Mas o Padre Pio é o Padre Pio. Sim.
Madre Teresa é Madre Teresa. São Dom Bosco é Dom Bosco. Santa Clara é Santa Clara. Eu, às vezes, fico irritado. Eu sou muito devoto do Carlinho, né? Carla Cotes. Conheci Carlos há 9 anos atrás, quando ninguém falava de Carlos, né? Eu, morando na Itália, tive a oportunidade de muitas vezes ir, e ele me auxiliou muito. Eu falo sobre isso no meu novo livro, né? Sobre ele. E eu fico assim, meu Deus, como é que um menino rei desse, 15 anos, Impressionante. consegue ser santo. E eu com 40 anos tô peleja. E como é que consegue ser santo? Como? Indo pra missa todo dia, rezando o terço, ajudando os pobres, amando a igreja e dando testemunho de vida cristã. Porque a gente fica criando umas coisas na nossa cabeça. Nada a ver, né? Você falava sobre... isso das pessoas ficarem nessa preocupação, né? Eu tenho que rezar o texto, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Esquece de viver, né? Deus, ele nos convida a viver santamente. Eu sou filho de São Francisco, né? E São Francisco, ele... Se o senhor não avisa, eu nunca... Eu sabia que ele tava lembrando alguma coisa, né? Era um negócio aqui, ó. Se fosse conversar comigo, a penitência vai ser grande. Deixa comigo. Deixa, né? Eu sou filho de São Francisco, então... Tem um episódio, assim, na vida de São Francisco que me toca muito. São 2, na verdade. O primeiro é quando era um dia de jejum muito rígido para todos os irmãos. Era um dia de jejum forçado mesmo para todos os irmãos. E no meio da noite, os frades estavam todos deitados no chão e o irmão acordou gemendo, gritando, né? Morro, 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 morro. E de repente acende ali a lamparina, né? E o que era que estava acontecendo? O irmão dizendo morro, morro, morro. E aí, quando foram ver, o irmão estava dizendo, eu morro de fome, né? Ele não aguentava o jejum. O que São Francisco fez? Ao invés de envergonhar o irmão, ele cancela o jejum e manda todos os irmãos comerem para aquele irmão não passar vergonha. Nossa. Né? E São Francisco era muito radical, fazia 4 quaresmas por ano. Mas ele sabia o que era ter misericórdia. Porque ele tinha provado a misericórdia. Um outro episódio da vida de São Francisco é quando ele escreve para uma das autoridades da ordem, né? Ele dizia, mesmo que o irmão peque mortalmente, se ele for até você, que ele não saia da sua presença sem se sentir amado, sem sentir a misericórdia de Deus. Caramba, isso é muito forte. E o que a gente faz muitas vezes? Né? Quando alguém não entra nos nossos padrões, a gente já quer logo excluir. A gente já quer logo jogar fora. A gente já quer logo, enfim, botar a nossa fita métrica, né? A nossa fita métrica, os nossos critérios. E a gente não entende que Deus tem um tempo e uma história com cada pessoa. Né? Deus nunca desistiu de mim, assim. Alguém perguntou, um colega meu uma vez perguntou, vamos pro vocacionado? E o que é isso? Não, é fazer o vocacionado, assim, para descobrir a vocação. Quem sabe você... Ser padre? Ser padre? Eu? Deus me livre! Sou padre há 12 anos já. Olha só. Falando nisso do ser padre, né, Frei? O senhor falava lá no início sobre a sua vida toda ser ali rodeada dos capuchinhos. Sim. Mas essa decisão, né? Que aí entra na decisão por ser um padre e também pela decisão por ser um frade. Né? Onde é que ela acontece? Acontece quando eu já tinha vivido esse processo de conversão, já estava servindo num grupo e já tinha grande influência do que eu via, né? Ali na colônia, com o testemunho das irmãs, que é um ambiente muito franciscano, né? Cuidava de pessoas com hanseníase, que não se chama mais de lepra. No meu grupo de oração, o meu coordenador, eu fui ficando muito próximo a ele. Hoje ele é meu compadre, o Cícero. Eu sou padrinho do filho dele, do Miguel. E ele me deu um livro de São Francisco. Eu já tinha escutado falar, eu sabia, né, a imagem de São Francisco, mas nunca tinha escutado a história de São Francisco.
E nessa época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? De ter uma plataforma só de filmes católicos, de ter YouTube, de ter facilidade, biblioteca católica e por aí vai. Não tinha. Então, ele me deu um livro assim, daquele amarelão, assim, antigão. E ele disse, olha, lê isso aqui. Era a vida de São Francisco. E eu fui lendo aquele livro e tudo que Francisco fazia, eu queria fazer. Assim, eu me identifiquei muito com São Francisco, porque Francisco também, a gente sabe que teve uma vida, né? Não muito legal, assim, de boemia, de farra, de festa, de ganância também. Ele queria ser nobre e foi para a guerra 2 vezes, enfim. E ele viveu o seu processo de conversão, né? Francisco convém obedecer a Deus ou aos homens? É aquilo que eu falava, né? Não se pode servir a 2 senhores. Exato. Então, aquilo que Francisco passou, eu também passei na minha vida. Então, eu me encantei demais pela vida de São Francisco. E daí, quando eu já estava bem encantado pela vida de São Francisco, eu fui convidado por um frei para conhecer um convento lá em Sobral. Minha mãe quase não deixa eu ir, né? Porque eu era bem jovem, bem novo. Mas eu fui, ela deixou e eu fui passar 1 semana no convento de Sobral. E foi tão interessante, assim, que quando eu fui, assim, parece que eu ia para os Estados Unidos, né? Assim, Caramba, eu imagino. Lá de Antônio Diogo, da minha cidade para Sobral, são 4 horas. Mas eu nunca tinha saído para fazer uma viagem tão longa. E eu sou caçula, né? Eu sou o 4º filho. Meu pai é seu Antônio, minha mãe é Dona Fátima. Eu tenho a minha irmã mais velha, Neiva, depois o meu irmão Maurício, que é deficiente auditivo, e a minha irmã mais nova, e depois eu. Nós somos 4 lá em casa. Então, pelo fato de ser o mais novo, né, nunca tinha saído para tão longe, mas minha mãe deixou, e eu fui. E quando eu cheguei no convento, gente, é impressionante. Essa ali parte pelo 2000, ano 2000, mais ou menos. Eu cheguei no convento, quando eu entrei no convento, que eu vi claustro, que eu vi capela, que eu vi refeitório, que eu vi os frades de hábito. Sabe aquela sensação? Aqui é meu lugar? Caramba, sim. Sabe, e nessa época eu trabalhava numa padaria de um tio meu. Eu estava terminando o 2º grau, no 3º ano do 2º grau. Eu namorava sério com a menina mesmo, assim, de ir pra casa, aquela coisinha, tudo bonitinho, né? Tá na porta e tudo. Isso, era tudo assim, tava nada de passar pela minha cabeça, negócio de ser frade, de ser padre, nada. Eu pensava completamente outra coisa. Ou eu queria ser médico, ou eu queria ser historiador. Eram 2 coisas que eu queria muito. Mas não ser padre. Mas jamais tinha passado pela minha cabeça. E aí, quando eu cheguei ali, que eu vi aquilo, eu fiquei encantado. Então, eu lembro de um frei que já morreu, ele dizia, para quem tem vocação, para quem não tem vocação, as paredes de um convento são paredes de cemitério. Para quem tem vocação, essas paredes exalam perfumes. Nossa. E foi o que aconteceu comigo. Eu passei ali 1 semana, era sempre uma sensação de estar em casa. Por isso que eu digo ali foi minha capelinha de São Damião. E quando eu voltei para casa, eu voltei, né, cutucado por Deus, né, assim, quieto por Deus. Eu tentava não pensar nisso, mas também era assim. Jesus foi quente comigo, assim, foi pesado. Porque eu ia no grupo de oração. Qual é a pregação? Quem põe a mão no arado não olha para trás. Né? Aí eu ia num congresso com o padre Jonas Abib, aí era vinde eu vos farei pescadores de homens. Olha. Aí eu ia na vigília, quem não deixar pai, mãe, irmão por causa de mim, Jesus, não dá para mudar o... Quase que o pregador no dia ainda falou, quem deixar pai, mãe, irmão, namorado. Não, namorado não tem aqui não. Mas ele disse no dia errou ainda. Então assim, o tema era... Não muda não, assim, é sério, eu tô falando sério. Todo lugar que eu ia, era na vigília, era na missa, era no grupo de oração, era no congresso, era sempre isso. Tinha sempre alguma conotação vocacional. Nossa. E aí eu disse, Jesus, mas não dá, não rola, assim. Aí eu fui inventar de contar pra minha mãe. Oh, rapaz. A minha mãe simplesmente espalhou, inclusive pra minha namorada, né? Olha só. E foi aquela confusão medonha. Caramba. E eu, quanto mais eu queria mentir pra mim, por isso que depois a gente vai estudar a Bíblia, e a gente vai estudar aquela passagem, né, do profeta Jeremias, seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir.
aquela sedução não é um amor ágape, um amor espiritual, é um amor eros, é um amor carnal. Nós que temos essa vocação ao celibato, à vida consagrada, à vida religiosa, nós não nos apaixonamos por uma ideia, nós nos apaixonamos por uma pessoa, que é Cristo. Tem um livro do Cardeal Raniero Cantalamessa, que é uma grande inspiração para mim, eu tive a graça de conhecê-lo pessoalmente, que é Ágape e Eros. E ele diz que o amor carnal e o amor espiritual são as duas conchas que formam a pérola. Uau, né? que bonito. É bonito isso, é forte isso, né? Então, é uma sedução mesmo, carnal. Você se apaixona por uma pessoa, a pessoa de Cristo, sabe? Então, a partir dali, quanto mais eu queria mentir para mim, dizer que não era verdade aquilo, que jamais eu pensei em ser frade, mais forte ficava. E aí chegou um momento que não deu mais. Aí eu falei com aquele mesmo frei que me levou no convento para fazer um acompanhamento vocacional. Esse acompanhamento foi em 2002. Não, foi 2001. Foi em 2001, fiz o acompanhamento vocacional. E quando foi em 2002, com 17 anos, eu tomei a decisão e entrei no convento. E vim morar em Teresina. Olha só. Né, aos 3 anos, 2002, 2003, 2004. Fiz filosofia aqui, depois segui todo o processo de formação. Foram 10 anos de formação, né? Filosofia, teologia, postulantado, noviciado. Fui ordenado diácono. Fui mandado para a Amazônia. Eu morei na beira do Rio Solimões, lá no Alto Solimões, na Amazônia, trabalhando com os índios, com os ribeirinhos. Foi um dos melhores anos da minha vida. Depois eu voltei e quando eu ordenei no dia de Nossa Senhora de Lourdes, que é a minha padroeira. E a minha vocação nasceu por causa dela, mas aí é outro podcast, porque a minha história com Nossa Senhora merece um episódio especial. É tudo que a gente quer mais. Né? Vai ter Na próxima temporada também vai ter o Filgueta de novo. Então, eu tive a graça de ordenar em um sábado, dia de Nossa Senhora de Lourdes, na minha paróquia de origem, né? E a minha vocação nasceu por causa de Nossa Senhora de Lourdes, né? Eu tive a graça de passar os meus 12 anos de padre esse ano em Lourdes. É um presente dela. É muito especial. E assim, depois, quando eu ordenei padre, eu já sabia que eu ia ser pároco. Eu passei 7 anos como pároco. Porque normalmente você ordena e você vai ser vigário, vai ajudar. Sim. Não, eu ordenei e já fui ser pároco. De uma cidade chamada Guaramiranga, uma cidade turística do Ceará. E ali foi 4 anos minhas primícias, né? Caramba. Os meus primeiros 4 anos de padre, que foi maravilhoso também, assim, difícil, mas eu aprendi muita coisa e um povo que eu amo demais. Depois eu fui para Fortaleza e fui vigário em uma área pastoral, que é quase a mesma coisa de padre, de pároco, né? E depois de 7 anos, aí deixei paróquia de lado, que já estava um pouco cansado, e fui ser promotor vocacional e confessor e diretor no Santuário Coração de Jesus. E foi aí, nessa época que eu estava em Fortaleza, que veio o meu trabalho com a comunicação. Embora não pareça, mas eu sou muito tímido. É nada. Eu sou. De personalidade, eu sou... conversar muito, Fred. De personalidade, eu sou muito tímido. Eu sou daqueles que preferia ficar lá atrás. Sério. E por causa da minha vocação, por causa do trabalho que eu faço, eu tive que me vencer, sabe? Eu fui buscar me especializar, por isso que eu fiz uma pós-graduação. Dentro dessa pós-graduação eu fiz laboratório de rádio, de marketing, de publicidade. Eu fiz laboratório de teatro, que me ajudou muito na desenvoltura para poder gravar programa, porque eu já estava na TV, eu tive um programa na TV durante 2 anos e meio, lá no Ceará. Passei 6 anos no rádio e depois veio a questão da música também, né? Eu tenho um CD, um projeto que eu gravei com músicas autorais que chama-se Alento. Tem os clipes também. E depois tem um outro projeto que se chama Chamados, que tem várias participações, como eu disse, né? Deilson Silva, Tiziano de Paula, Kelly Patrícia. E são participações especiais, assim. E aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, né? E eu já ia fazer 10 anos de padre.
E foi quando, na pandemia, Deus assim me descascou, me virou e me desvirou pelo avesso. Aí eu coloquei tudo na balança, sabe? Nessa época eu tava muito famoso, assim, eu tava muito, muito, muito solicitado. A minha agenda era super, mega, ultra lotada, sabe? E isso me rendeu também uma doença séria. Eu tive herpes zoster, cobreiro, dentro do ouvido. Caramba. Passei 3 meses entre casa e hospital. E aquela doença, a pandemia, me fez colocar tudo na balança e dizer... por onde é que eu tô caminhando, sabe? Porque uma coisa é a fama, outra coisa é o sucesso. Como assim, Frei? A fama você corre atrás. Às vezes você até se corrompe para poder tê-la. O sucesso é uma consequência natural do que você faz com amor. Ele vem a você. Você faz, ele vem a você. Sem muito esforço, né? Então, chegou um momento que eu percebia que eu estava mais atrás da fama do que de sucesso. Uma consequência natural do que eu fazia com amor. E chegou a me incomodar. Eu levei isso para o processo terapêutico. Agradeço o Dr. Mário, que me acompanhou durante 4 anos. Eu não tenho vergonha de dizer, eu faço terapia até hoje. Eu acho que todo cristão devia fazer. Exatamente. Porque eu comecei a me incomodar com aquilo, sabe? Comecei a me incomodar com essa visibilidade demais, essa agenda cheia demais. E a gente começar a fazer muitas coisas para Deus e não ser dele. Caramba, eu conversava com isso ontem com a minha esposa. A gente começa a fazer muitas coisas para Deus e corre o risco da gente não ser dele. Eu lembro, eu acredito que vocês acreditam nisso, né? Teve um final de semana que eu tava super mega ultra tarefado, saindo de um lugar, indo para outro, pregar e celebrar e fazer isso e fazer aquilo e tal. E eu cheguei em casa assim, tipo quase 12 horas da noite, super cansado, mas eu tenho esse hábito de ir na capela sempre, né? Nem que seja dar um beijinho no sacrário e dizer boa noite, Jesus. E quando eu me ajoelhei ali, que eu olhei pro sacrário, né? E eu assim, quase orgulhoso de ter feito tanta coisa para Deus, eu senti no meu coração Jesus falar assim: eu não quero que você faça muitas coisas para mim, eu quero que você seja meu. Aquilo assim foi um tapa na minha cara, assim, sabe? Porque era o que eu tava vivendo. E isso nos adoece. Hoje eu percebo que um dos grandes venenos da nossa vida cristã, da nossa pastoral, é o ativismo. Sim. Né? E Jesus, ele que atrai. Exato. Não são os nossos planos pastorais, não são os nossos projetos. É importante, o podcast é bacana, o plano pastoral é importante ter. Mas se isso não é uma inspiração do Espírito Santo, do que é rezado, do que é amadurecido, do que é realmente alguma coisa que Deus realmente quer, vai fazer muita... Aquilo que o Ranieri Cantalamessa, ele dizia, né? Às vezes na pastoral, na evangelização hoje, é muita fumaça e pouco fogo. Sim. Sim. Aparece muito, porque a fumaça aparece, mas quando você vai olhar, não tem fogo. E o fogo aqui eu falo, a ação do Espírito Santo. Aquela música que converte mesmo, aquele livro que toca profundamente o coração, aquela reflexão que vai na alma, que transforma o jeito de pensar, aquela atitude que vai lá no íntimo do coração e é capaz de gerar uma nova postura, um novo comportamento. E aqui eu não estou fazendo um juízo de valor de ninguém. Sim, não. Eu estou falando de mim. Dá pra entender perfeitamente o que você está falando. Eu estou falando de mim. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com essa preocupação de fazer muitas coisas para Deus sem ser dele. A gente tava... Isso é tão... E por isso que a gente fala que a gente tá entendendo muito bem. A gente participou de um evento da Arquidiocese recentemente, sim, que foi a Multicom. E uma das melhores palestras, teve algumas lá, e uma das melhores palestras que teve foi de um professor Moisés Esbardelotto. Exato. Sim, doutor. Exato. Acabei de ler o livro dele. Cara, e ele... O nome do livro é Evangelização
no ambiente digital, em nome de quem? Exatamente, ele foi lançar aqui. Ele veio, quer dizer, ele já tinha Parabéns, parabéns. Vocês subiram de nível, viu? Parabéns. Cara, e aí ele falava lá... E eu cito ele aqui nesse livro. Olha isso. Olha só, coisa, estamos em unidade, como eu disse. Eu cito E aqui. ele falava sobre isso. Caramba, olha, a gente... se não me engano, ele citou, inclusive, a passagem dos 2 senhores, porque... Oi. Exatamente. Isso mesmo. E ele falava sobre, olha... Cara, que legal. A gente corre o risco de estando nas redes sociais, da gente servir ao algoritmo ao invés de servir a Deus. Isso. Né? Isso é um risco. A lógica, né? Exato. A lógica algorítmica é essa. E ele explicava, assim, a lógica do lucro e a lógica da graça. E ele fez um paralelo incrível a respeito de como o cristão, ele precisa educar o olhar para o simples da evangelização. Sim. E é exatamente isso que você estava falando, né? Voltar a Jesus mesmo. Isso. Voltar a Jesus, né? As estratégias e tudo, né? O zelo, o equipamento, ok, mas existe algo anterior e mais importante. E assim, eu acho que nesse sentido a gente já pode adentrar, né, no tema da evangelização nas redes sociais, que na verdade esse livro ele foi fruto de um ano de pesquisa. Na verdade, a tradução e o resumo da minha tese de mestrado. Foi avaliado por 3 doutores em teologia. Quem me acompanhou foi um dos maiores especialistas na área da comunicação na Itália, autor de vários livros, Maximiliano Padoro, meu mestre. E assim, é um livro que aqui no Brasil, pelo que eu sei, não tem nenhum título assim, com esse título exato. E é tão sério isso, porque o fenômeno da evangelização nas redes sociais é um fenômeno, é uma coisa que está aparecendo, que está acontecendo. E enquanto está acontecendo, a gente não tem muito o que dizer, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas já existem alguns estudos, alguns aprofundamentos sobre isso, e uma das maiores dores no meu coração, assim, de muita pesquisa, foi constatar que nem todo influenciador católico é um evangelizador. Fale de novo, que na campanha que tem gente que precisa ouvir isso. Nem todo influência católico é um evangelizador. Né? Porque muitas vezes o que está por trás de muita propaganda, de muita visibilidade, é um desejo de autorreferencialidade. Sim, exato. É o meu nome, são os meus likes, são os meus comentários, as pessoas que compram os meus produtos, quanto mais eu apareço. Isso foge da lógica, né? Sim. Da lógica de Cristo, que não estava muito preocupado com multidão. Acho muito interessante quando a gente fica padre, a gente, né, gosta da multidão, a gente adora a multidão. Eu confesso assim, né? Eu já tenho 12 anos de padre, já passei mais dessa fase. Claro, se a gente puder, Jesus fala, né, que brilhe para o mundo a vossa luz. Sim. Quanto mais pessoas, por favor, né, se inscreva aqui no podcast, compartilhe, porque a visibilidade aqui é importante, a curtida é importante, a gente sabe disso. A lógica, né, das redes sociais funciona a partir disso também, porque impulsiona mais. Porém, Jesus tinha 72 discípulos. Daqueles 72, ele escolheu 12. Daqueles 12, chegou um momento que ele chamava só 3 para os momentos mais pessoais, seja lá no Tabor, seja lá no Getsemane. Quem estava ao pé da cruz? Então, essa lógica da multidão é interessante. Jesus, ele compara o reino ao quê? Um grão de mostarda. A uma rede jogada no mar. Jesus sempre compara o reino a coisas muito simples. É uma pitada de fermento na massa. O que é uma pitada de fermento na massa? Né? Então, Jesus nunca, pelo que eu sei, nunca comparou o reino de Deus a coisas... Né? Inclusive, quando o reino chegar, não vai ser de um modo extra, como é que ele diz, ostensivo. É na simplicidade. E quem não tiver um coração simples não vai conseguir perceber os sinais do reino. Sabe? E é interessante que esse livro ele trabalha 3 dimensões que na verdade é o que a igreja sugere para quem trabalha nas redes sociais. E aqui eu vou deixar um recado sério, tá?
existe um documento que fundamentou esse trabalho, que foi feito exclusivamente para pessoas que trabalham nas redes sociais. Evangelizando nas redes sociais. O nome desse documento é Rumo a uma Presença Plena, que é uma reflexão pastoral, teológico-pastoral, sobre o trabalho nas redes sociais, né? Depois vocês colocam aí a imagem do documento, coloca o link aqui embaixo, porque o influenciador católico, o missionário digital que a igreja usa, né, dentro dos sínodos, a igreja prefere esse termo, ao invés de influência católico, missionário digital. Foi escrito para nós, para vocês. E é um documento que eu acho que tem 19 páginas. Rumo a uma presença plena. Esse documento tem mais de 1 ano. E muitos amigos meus, influenciadores, né, missionários digitais, nunca nem escutaram falar. Quantos leram, né? E foi o que deu base para eu escrever esse livro, né? E esse livro vai falar do risco das bolhas, né? Que a gente cria, as tribos, que a gente vai da segregação, do proselitismo, enfim, de muitos problemas, porque o meu professor, esse que eu falei, o Maximiliano, ele não usa a internet como terra de ninguém, como a gente gosta de dizer, porque não é terra de ninguém. A internet, ela é habitada. E tem os seus donos bem específicos, né? E a gente sabe disso. Então, dizer que a internet é terra de ninguém está errado. Ela é muito bem habitada e tem nomes muito específicos ali. O meu professor, ele usa um termo que eu gosto muito e eu aprofundo no livro, que é Floresta Encantada. Uau. Parece Shakespeareano. Bem Nárnia, né? Então, assim, a internet, ela é como uma floresta encantada, que você pode encontrar a mocinha bonitinha, como é que diz? As feras. Não, a Branca de Neve. A Branca de Neve, ou pode encontrar a bruxa, pode encontrar o coelhinho, pode encontrar o dragão. Então, assim, eu gosto de usar a simbologia do evangelho do joio e do trigo, né? A internet nasceu ali na época de São João Paulo II, a microinformática, que aí vem a internet. E o Papa João Paulo II já começou a usar a internet, porque ele era um artista, um comunicador nato. Singular. E depois veio o Papa Bento, mesmo com toda a sua extraordinária inteligência teológica. E a última mensagem para o Dia Mundial das Comunicações com o Papa Francisco, com o Papa Bento, foi sobre as redes sociais. Foi. E ele fala que as redes sociais é a nova ágora, é a nova praça, onde a gente se encontra, a gente se relaciona. E o Papa Francisco é mais ousado ainda, né? Por isso que eu aqui eu tive a graça de encontrar dele, pessoalmente. Olha que legal. De dar os meus livros na mão dele, assim, e dizer... Não fale de mim. Beleza, sobre o Dom Podcast. E assim, o Papa é mais ousado e ele diz: a internet é um dom de Deus. É um dom porque nos aproxima, é um dom porque é capaz de diminuir distâncias. Você vê, né, quantas campanhas solidárias são feitas, quantas pessoas saíram do anonimato, né? Por exemplo, pessoas com tantos problemas que ganharam vez, ganharam voz. Ganharam missão também. Ganharam missão também a partir das redes sociais. Você vê essa campanha linda que foi feita agora quando o Rio Grande do Sul passou por toda aquela inundação, como a internet foi um auxílio e é sempre um grande auxílio. Então, eu costumo usar a imagem do joio e do trigo, né? Deus nos deu a internet. Posso dizer assim porque o Papa disse que é um dom de Deus. Sim. E o inimigo vem e jogou o joio. O joio do fake news, o joio do discurso do ódio, o joio do conteúdo imoral, o joio do proselitismo, enfim, tem tanto joio aí que a gente precisa identificar, conhecer, para poder lutar contra. Vou contar um segredo para vocês. Eu já tive muita vontade de parar o meu trabalho nas redes sociais. Tive, porque
estar ali é dar a cara a tapa, né? É uma responsabilidade, é um dom. Eu falo sobre isso no livro. É um dom, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. E por que eu não parei até hoje? Porque eu quero ser pelo menos uma alternativa. Diante de tanta coisa ruim, né? Tanto podcast fuleiro, vou usar uma palavra do cearenses. Botou o Ceará pra jogo aqui, rapaz. Tanto podcast assim, meu Deus. Tenho no podcast. Sabe? Então, assim, a gente não adianta ficar reclamando, sabe? É porque tá tudo ruim. É porque não sei o quê. É porque não sei o quê. E o que você tá fazendo? Sabe? Eu me lembro que lá em Roma, eu mergulhado nos estudos, meu Deus do céu, e lá só tem prova oral, você tem que... O professor pergunta e você tem ali responder na ponta da língua. E você estudar em italiano, responder em italiano, pensar em italiano. Mas eu não deixava de gravar o Evangelho de Hoje Ensina. Por quê? Porque tem pessoas que acordam e já vão me escutar. E não é porque é o Frei Wilton, mas é porque é a palavra de Deus. E quantas vezes, esses dias lançando o livro, eu encontrei muitas pessoas que só me conheciam virtualmente. Sim. E pessoas que chorando, emocionadas, passar 4 horas numa fila com o livro na mão, esperando para um autógrafo e para falar comigo e para dizer: Frei, nunca pare, porque o Evangelho de Hoje Ensina mudou minha vida. Eu sou uma pessoa antes e depois. Sabe? E é uma coisa tão simples. 9, 8 minutos, 10 minutinhos de reflexão ali, diários, né? Da palavra de Deus. Daquilo que Deus vai falando no meu coração, daquilo que eu vou rezando, daquilo que eu vou vivendo. Então, assim, eu acho que tem muito joio? Tem. Mas nós temos muito trigo para oferecer. Graças a Deus. Graças a Deus. E a gente precisa. E a gente precisa, caramba, claro. Porque como o senhor mesmo disse, não é o Frei Will que vai, né, converter a pessoa. É o que Deus quer fazer através daquilo, né, nas pessoas. Então a gente precisa colocar os nossos dons. Eu gosto das desculpas, né? Deus, ele às vezes ele quer só uma desculpa, assim, para poder fazer a obra dele. Exatamente. Frei, o senhor falava também sobre... eu acho que o senhor citou isso até na missa lá também, sobre o quanto que as pessoas têm adoecido, né? Sim. Por mal usar as redes, né? O senhor até dava um alerta sobre isso. Se eu puder reforçar aqui também, que eu acho necessário as pessoas... Olha, o Brasil, segundo as estatísticas, eu não sei o número exato aqui, eu até procurei, mas não consegui encontrar e não vou dedicar muito tempo para isso, mas assim, se eu não me engano, mas o Brasil hoje é o segundo país que mais consome internet do mundo. Né? É o segundo país que mais consome internet no mundo. E o que acontece? O problema não é usar. O livro se divide nessas 3 partes. A primeira parte eu vou falar da conexão. Não dá mais para voltar atrás. A gente vive nessa coisa que um teórico da comunicação chamado Luciano Floridi, ele chama de vida on life. Nós vivemos em uma infosfera. Eu juro pra você que eu tava lendo o livro, meu Deus, é raro. Não, é vida on life. Aí eu pensei errado. Não, é vida on life. A gente vive nessa infosfera. É uma humanidade mediatizada. Não tem uma parte da sociedade hoje que não é tocada pela mídia. Sim. A prova disso é que a gente está com o celular na mão, que tem um chip, que tem um código, que tem um registro. Exato. Tudo que você vai fazer hoje, né? Tem que baixar um aplicativo, tem que concordar com alguma coisa ali, tem que ir no banco, reconhecimento facial, digital. Então a gente vive nessa sociedade, nessa infosfera. Tá vivendo dentro do Golf. Né? A vida é ali dentro. Então, assim, a gente vive nisso e não tem mais como voltar atrás. Imagina se hoje, de repente, acaba a internet. Caramba, o que ia acontecer, né? Então, o que seria na pandemia se não fosse a internet? Tanto a nível de informação, como a nível de fé, como a nível de lúdico e por aí vai, né? Então, assim, de educação também, né? Então, a internet nos auxilia e é uma coisa muito boa. Agora, o que acontece? Essa conexão, ela gera uma proximidade virtual que é boa, né? Porque a gente chega onde a gente não imagina.
mas que é um risco. Eu sempre digo assim, eu poderia ter talvez 1 milhão de seguidores nas redes sociais hoje. Porque como eu trabalho com comunicação, eu sei quais os caminhos eu poderia percorrer para chegar a isso. Né? A gente tem essa dinâmica de impulsionamento. Se você pagar bem, né? Você sabe que ganha engajamento, que ganha visibilidade e cresce e por aí vai. Mas os seguidores que eu tenho hoje são todos orgânicos. O trabalho que eu faço é orgânico. Sou eu que produzo, sou eu que posto, sou eu que respondo às pessoas. E eu prefiro que seja assim. Porque é vida real, sabe? Eu não estou criticando meus amigos que têm uma assessoria, que têm um escritório, que podem fazer isso, mas assim, as pessoas às vezes vêm no meu particular e contam coisas muito pessoais da vida delas, sabe? Coisas muito íntimas, de foro íntimo mesmo. E de repente você é uma equipe que está lendo aquilo, né? Exato. Ela está falando para mim porque eu sou padre, ela está me considerando como um padre. Então assim, a gente precisa tomar consciência disso. Ela gera uma proximidade virtual, mas que nada substitui o encontro pessoal, né? Esses dias, né, encontrando as pessoas assim, ai, Frei, eu só lhe conhecia pelas redes sociais e é tão bom lhe acompanhar, mas é melhor pessoalmente, né? Ah, claro! E dá aquele abraço, olho no olho. E a gente sentiu isso na época da pandemia, né? A necessidade do abraço, a necessidade do olho no olho, a necessidade do toque. Porque o Papa Francisco fala, né? Ninguém se salva sozinho. Nós somos responsáveis uns pelos outros. E a gente precisa desses encontros, né? Então, um dos critérios que eu coloco aqui como condição de que um missionário digital é autenticamente um missionário digital, é a capacidade não só de falar, mas de ouvir quem te segue. Vocês estão lendo os comentários, né, que as pessoas estão escrevendo, vocês estão dando ouvido às pessoas que estão nos acompanhando, já que a ferramenta nos dá condições para isso. O influenciador parece que é só aquele que quer falar. Fala. Exato. E não escuta quem te acompanha, né? Isso é importante. E outra coisa que é condição imprescindível é a eclesialidade. Pelo amor de Deus, Dom Podcast, estejam sempre com a igreja. Exato. Sempre. Eu amo São Francisco porque, eu não sei se vocês sabem, mas na época de São Francisco existiam muitos grupos, talvez mais radicais do que o grupo de Francisco. Os cátaros, tinham os valdenses. Tinham grupos que eram muito radicais, mas eles eram radicais, pobres, para criticar a igreja. E Francisco, a primeira coisa que ele fez, quando juntou o número dos 12, foi pedir a bênção ao Papa. Foi estar com a igreja. Olha, eu não vou mentir, não. Eu sou muito calmo. Acho que uma das poucas virtudes que eu tenho é a da paciência. Mas tem uma coisa que me irrita, que me tira do sério, é quando eu vejo perfis que se dizem católicos, apostólicos, romanos, com foto do Padre Pio, lá, bonitinho, e criticando a CNBB, criticando o Papa, criticando a igreja local. Que coloca em xeque todo aquele legado do Cristo. Né? Padre Pio, ele foi proibido pela igreja de fazer 2 coisas que ele mais amava fazer. Celebrar a missa e confessar. E um filho espiritual, acho que é o Donato, chegou para ele e disse, padre, estão dizendo aí que o senhor tem caso com mulheres, mas é o bispo tal que tem. O que o Padre Pio fez? Meteu a mão nas fuças dele, no pé do ouvido dele, e disse, quem é você? Para falar de um príncipe da igreja. O Padre Pio nunca levantou um dedo, uma palavra para falar mal da igreja. Obedeceu. E a mesma igreja que o proibiu de confessar e celebrar em público foi a mesma igreja que o colocou no altar. Exato. Acredito que é Santo Agostinho que diz, eu prefiro errar com a igreja do que querer acertar sem ela. Sim. Então, Frei,
dê seu testemunho. A melhor pregação é o seu testemunho. Né? Santa Catarina de Sena foi lá, falou para o Papa, volte para Roma. Mas ela não deixou de agir em comunhão com a igreja. Né? Muitos e muitos santos que foram perseguidos e mal compreendidos pela igreja, e a igreja mesmo depois os coloca no altar. Sabe? Então, assim, a capacidade de escuta de um influenciador digital, de um missionário digital, e a eclesialidade, aquilo que a igreja hoje coloca como sinodalidade, agir com a igreja. Eu acho que esse é o caminho para mostrar a autenticidade de um verdadeiro missionário digital. Que é a humildade, né? Humildade. E é o que falta. É porque a gente chega e quer já inventar a roda, né? A gente fez um retiro 2 anos, pronto. Agora eu vou ensinar todos vocês como é que você é capaz. Se inscreve que a gente vai lançar nos próximos dias. Arrocha pra cima, entre na fila. Os como evangelizar com podcast. Mas o pior que a gente vê muito, Frei, as pessoas... Essa falta de humildade mesmo, de querer um perfil católico, entre muitas aspas, só pelos números, né? E aí o risco que corre. O Moisés falava na palestra dele no dia do Multicom sobre isso, né? Às vezes as pessoas querem números. Eu vou dar conta disso? Ah, mas é porque eu tenho que chegar a um maior número. Cara, tem gente lá para evangelizar também. Cuida do pouco que tu consegue aqui, mas cuida com carinho, com verdade e no teu limite, né? Tem uma monja americana, acho que é Joa Chastity. É uma monja americana que eu gosto muito dos livros dela, e ela diz que o problema da fama é a gente querer manter. Sim. É ter que manter. O problema da fama é ter que manter. Essa preocupação exagerada, e eu acho que não é isso, sabe? Eu gosto de alguns artistas brasileiros, artistas no âmbito secular, e, por exemplo, vou citar aqui, né? Maria Bethânia. Maria Bethânia não estica os cabelos, não fez plástica, daquele jeito dela. E não tem um show que ela lance que não esgote em minutos. Eu acho que isso é sucesso. É uma consequência natural do que você faz com amor. Sabe? Eu acho que é essa originalidade, essa uma coisa que seja genuína. Sim. Sabe? Eu admiro o Frei Gilson, mas eu não quero ser o Frei Gilson. Eu admiro o padre Reginaldo Manzotti, mas eu não sou o padre Reginaldo Manzotti. Eu admiro o padre Paulo Ricardo, mas eu não sou o padre Paulo Ricardo. Sabe? Eu acho que essa coisa dos rótulos é um risco muito grande. Né? Existem muitos podcasts católicos, mas não é o Dom né? Não é o Dom Podcast. Vocês têm que ter a característica de vocês, a identidade de vocês, é isso que atrai as pessoas, sabe? É essa originalidade, essa autenticidade, de não querer imitar no sentido de copiar. Não é nem imitar, é copiar porque tá dando certo, então a gente vai fazer. Não, calma. Cada santo tem sua originalidade, sua peculiaridade, e responde a uma necessidade de um tempo. Sabe? Por isso que nas minhas redes sociais vocês vão ver que o Frei aparece de hábito todo dia no Evangelho, mas o Frei aparece fazendo crossfit também. Aparece brincando com a minha mãe, fazendo graça com ela, né? Às vezes, né, tirando ela do sério. Brincando com os meus irmãos, coisas... Bom filho. Né? Enfim, assim, é vida real. E se alguém vem ali no comentário... maldoso, que não conhece tudo que eu percorri até chegar aqui, mais de 23 anos de convento, as minhas dores, o que eu já passei, eu simplesmente, as pessoas não merecem me acompanhar. Apago, bloqueio e pronto. Nem eu peco, nem ela. Acabou. Simples assim. É vida manutenção da graça. O nome disso é manutenção da graça, pra quem não sabe. O padre vai estar lançando um curso. Frei, pra gente caminhar pra não pecar. Exatamente, pra gente caminhar pro final. E, enfim, pra gente... É mesmo? Cara, Agora que a gente tá com 8 horas. Tá com 6 horas de podcast. É vigília. Esse caminho que o senhor citou, eu achei interessantíssimo, né? A conexão, a proximidade e o encontro. Isso. Né? A partir dessa... Porque eu lembro que quando a gente começou o podcast, uma das coisas que a gente falava aqui com quem vinha, né? Era
a pandemia, ela tinha tirado... Não a pandemia. Na verdade, a pandemia, ela deu luz a algo que a gente já vinha perdendo, que era a questão dos encontros para conversas. Sim. Tipo, chegar e ir na casa de alguém para conversar e não resolver algo ou estar em alguma coisa, mas ir fazer uma visita, sentar e conversar e trocar uma ideia longa sobre aquilo, né? E eu só falava sobre esse caminho, né? E eu fiquei curioso para saber o desenvolvimento, claro, sem dar o spoiler, porque, enfim, vocês vão ler. Como é que se dá esse processo e onde a gente encontra o livro pra gente, enfim, ir atrás aí? Eu acho que o processo ele se dá exatamente na consciência de que nós precisamos seguir esses passos, né? De que a gente vive nessa vida conectada nessa infosfera, nessa vida online, né? Para ser mais bonito, né? Chique, alto nível, padrão. A gente vive nesse ambiente digital, que a gente precisa estar nele, não é mais uma questão de se a gente vai usar, é como usar, já está. né? Consciente de que essa proximidade virtual, ela é importante, né? Porque quantas pessoas eu posso atingir, nós podemos atingir com o nosso trabalho nas redes sociais, talvez que a gente nunca, talvez vá conhecer pessoalmente, mas que a gente está chegando na vida dela. Quando eu olho, por exemplo, os dados que o Instagram me mostra, tem muita gente hoje dos Estados Unidos, né, para onde eu estou indo daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, né, fazer missão. Ótimo! Vamos! Muita gente de Portugal, muita gente da Itália, muita gente de outros países que me acompanham, de outros lugares do Brasil também. E assim, eu não tenho noção de onde eu consigo chegar hoje, mas nenhuma dessas pessoas para mim é só um número. Exato. Mas é um rosto, é uma história, é um coração humano. Eu termino esse livro, aí vem o terceiro passo, né? É o encontro. O Cardeal Raniero Cantalamessa, que eu amo demais, por isso que eu recitei não sei quantas vezes, mas não é à toa, né? Mais de 40 anos como pregador pontifício. Ele foi entrevistado, era alguma coisa sobre relação dessa coisa de como nós vamos usar a técnica, nós vamos usar a inteligência artificial hoje em dia e tal. E ele simplesmente, muito iluminado pelo Espírito Santo, ele disse assim, um computador, ele pode até simular um sentimento, mas ele nunca vai conseguir amar. Exato. Ele pode até simular um sentimento, mas um computador, ele nunca vai conseguir amar. Ele pode ter um SSD bom, mas não tem um coração. Isso. Então, quando eu termino o livro, lá na conclusão, vou dar um pouquinho de spoiler, eu cito o Romano Guardini, que é um dos maiores teólogos que a igreja tem, que inspirou o Papa Bento, né, a escrever o Espírito da Liturgia, e que o Papa Francisco é apaixonado também por ele. E nesse ano, quando o Papa escreveu sobre inteligência artificial, a mensagem para os comunicadores, ele cita o Guardini. E o Guardini era um grande crítico da tecnologia que nos afasta. Da tecnologia que nos emburrece. Uhum. Porque uma coisa é um artista que para montar uma escultura e gasta tempo com aquilo e usa o dom que Deus lhe deu. Uma coisa é eu colocar ali numa máquina, né, e de repente, como é que chama? Apertar um botão e automático. Automático. Impressão 3D. Impressão 3D. Que pode até ficar mais bonito do que aquela obra. Mas essa aqui eu dediquei coração. Uma coisa é eu ter uma inspiração e compor uma música que tem uma história, que tem uma vida, que tem um sentimento. Outra coisa é eu escrever uma letra, colocar num programa e se produzir uma música em segundos. Uhum. Que é o que muita gente faz, infelizmente. Exato. Né? Exato. Mais comum que... Sabe? Tem beleza? Pode ter, mas não tem coração. E o que o Romano Guardini, o Papa fala a partir do Romano Guardini, a gente precisa voltar ao coração. Olha só. A nossa relação com a tecnologia tem que partir do coração. E eu sou admirador profundo, né? Eu escrevi minha monografia de filosofia em Blaise Pascal.
Blaise Pascal é aquele que diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Um filósofo moderno cristão, né? Que combatia ali o René Descartes, penso logo existo, ele sinto logo existo. Então, você percebe tanta tecnologia, mas no fundo, o que é que nós corremos atrás? De afeto. Exato. De atenção, de carinho, de um toque, de um olhar, né? Isso aqui que faz a gente viver. Muito bom. Muito bom! Deixa eu ver esse Júnior. Eu tô digerindo muita coisa. Tá tonto. Não, eu... Mortal Kombat. O cara tá aqui só no fatal. Eu vou reassistir esse episódio muitas vezes. Muitas vezes. Frei Witter, muito obrigado. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Eu vou tocar, porque ele falou que eu toco. Deus abençoe, obrigado. Uma Obrigado. visita providente. E aí, quando a gente sempre fala aqui, né, que quando a gente recebe alguém aqui no podcast, no geral, nossa família sempre cresce. E Amém. graças a Deus nós ganhamos um Frei. Exato. Eu falava sobre muitas vezes ter tido o desejo de encerrar, né? Não acabar o podcast hoje, não vamos. Chegou o momento que a gente precisava. Não que eu já não tenha tido também essa vontade mais cedo. Todos os dias. Mas não podemos. Né? Não. O senhor falava também sobre... eu lembrando, né? Quando o senhor falava sobre... Tem pessoas que só vão ouvir falar de Jesus pelo JVC. Sim. Tem alguém no mundo que só vai ouvir através do Mateus em algum momento, pelo menos a primeira vez. Sim. E aí a busca vai acontecer depois desse primeiro contato. Sim. É Sim. necessário. Sabe que, só para terminar, esse documento, Rumo a uma Presença Plena, Não quer terminar. Rumo a uma Presença Plena, ele fala dos influencers. Os maiores influencers que existiram foram os mártires. Exato. Né? E ele diz que existem os macros e os micros influencers. Você pode ter 1.000 pessoas te seguindo nas redes sociais, mas é 1.000 pessoas, e 1.000 pessoas enchem um salão, enchem um auditório. E pessoas não cabem nesse estúdio. Não cabe. Então, assim, ele fala da importância dos macros influencers, mas dos micros influencers. E ele diz, o que é influencer? É mártir. É testemunho. Os mártires eram os primeiros influencers do cristianismo. Tanto que Tertuliano dizia, né? O sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Exato. Alguém que foi capaz de derramar o seu sangue em nome de Cristo fazia novos cristãos com isso. Né? Então, o suor, a lágrima, talvez não o martírio de sangue, mas a martiria de morrer todo dia para a gente mesmo, para as nossas vontades, é o que nós precisamos dar para a igreja e para o mundo hoje. Sabe? Sair do nosso comodismo, sair da nossa zona de conforto, avançar para águas mais profundas. Eu digo assim, eu estou indo para os Estados Unidos agora, vou para cá. Calma aí, terminei aí. Agora... E assim, tem gente que acha que eu vou fazer turismo, acha que eu vou para Califórnia, mas não é viver a vida sobre as ondas, nem ser artista de cinema. Eu tô indo para tomar conta de uma comunidade brasileira que está pedindo um padre brasileiro há bastante tempo para nossa ordem. E assim, ir para um outro país, aprender uma nova língua, aprender uma nova cultura, abandonar aqui a família, deixar as tuas zonas de conforto, não é fácil. Quando eu fui morar na beira do Rio Solimões, lá no meio da selva, não foi fácil, sabe, assim, mas por que eu vou? Porque eu sinto que preciso, porque eu sinto que Deus está me chamando a essa missão, sabe, algo tem a acrescentar na minha história com Ele, e eu acho que é isso que... Já pensou se aqueles primeiros missionários que vieram aqui, né, a trazer a fé, com José de Anchieta e tantos outros, tivessem dito não? Nossa Senhora. Né? Que a gente tá fazendo agora. Então eu acho que a gente precisa ser ousado mesmo, sabe? Os Atos dos Apóstolos usam uma palavra muito bonita, que é a palavra parresia. A palavra parresia é como se fosse um atrevimento espiritual, né? Sim. Os discípulos, eles tinham essa ousadia, esse atrevimento espiritual.
Então, um jovem, para ser evangelizado, se tiver um outro jovem, ele vai acreditar mais, sabe? E a gente precisa disso. Por isso que eu estou escrevendo livro, por isso que eu estou cantando, por isso que eu estou fazendo o Evangelho de Hoje Ensina, por isso que eu estou postando histórias, por isso que a gente tenta. E sabendo que é Deus que faz crescer. Exato, isso. Frei, onde a gente encontra? O livro é nas livrarias católicas. Eu recomendo, se você chegar na livraria católica que você normalmente vai lá e não tiver, peça. Né? Ou a livraria que não é católica, que é secular, mas que tem a estante lá que tem livros religiosos. Cadê o livro do Frei que não está aqui? Né? Procura. Mas se você quiser mais imediatamente, você pode procurar no site da Editora Ângelos. Editora Ângelos, você vai lá no site da Editora Ângelos e adquire o livro, né? Para todo o Brasil aí você vai conseguir, tá bom? Muito bom, muito Falar bom. em livro, Frei, não sai daqui não, assine ao vivo. Eu da Tambis. Porque o encontro é importante. Aqui a gente... Aí ele vai Jovem Júnior. Enquanto o Frei assina, Temos. eu vou lembrar e fazer o convite para as pessoas amanhã, né? Você tá assistindo aqui agora. Eu tava assistindo o Pequeno Francisco com o Davi. E aí lá tem uma situação em que os freis São Francisco chama eles, né, e tudo, e eles fazem ali um combinado durante o dia de, para cada Pai Nosso rezado, pegar uma pedrinha e ir juntando. Aí eles saem juntando essas pedrinhas. Isso lá no Pequeno Francisco, do desenho da Arte Piedosa, né? E juntar. Aí São Francisco vai para um canto, o outro freizinho vai lá pro canto dele, né? Aí ele passa o dia todinho rezando Pai Nosso, juntando pedra, rezando Pai Nosso. Acontece tudo de errado, aí tem hora que mais dá certo, ele enche, né? Por coisa de pedrinhas. São Francisco foi rezar o primeiro Pai Nosso na beira do rio e se encantou com o lago, com os passarinhos e tudo. No fim do dia, quando eles se reuniram, aí São Francisco, ô irmão, desculpa, eu não consegui concluir nem o primeiro Pai Nosso. No que eu fui rezar o primeiro, eu me encantei com a beleza de Deus. E aí comecei uma oração, uma conversa com Deus, e aquele momento me encantou. Tá até agora. Só no Pai Nosso. Só no primeiro Pai Nosso. O irmãozinho jogou aquelas pedrinhas tudo fora e disse: ô irmão, perdão porque nenhum dos Pai Nossos que eu rezei, eu fiz com o amor que você dedicou. Tanta profundidade. Convido, né, as pessoas a fazerem essa experiência, né, de não fazer por fazer, não por cumprir tabela, mas fazer com amor tudo aquilo que a gente faz. A missa que você vai, o texto que você reza. Sim. Fazer com verdade e amor. Mais uma vez, muito obrigado, Frei. Eu que agradeço. Deus abençoe sempre mais esse projeto de vocês. Amém. Aí a gente vai se despedir desse povo, que tem gente que acompanha o Frei até agora e não se inscreve no canal. Eu acho um absurdo. Não façam isso. É um absurdo. É uma desfeita grande. Exato. Então se inscreva no canal, deixe seu comentário, diga aí o que você achou desse episódio, né? Manda aí no grupo da família, dos amigos, naquele grupo que você fez lá no começo do episódio, com 1024 pessoas. Exatamente. Tu não tem 1024 contato no teu... Não cabe, não tem nem memória. Mas você se esforçou e botou as 24. Mas manda lá no grupo, coloca, gente, interessante. Faz a sua parte. A gente vai encerrar com a bênção do Frei. Com a bênção do né? Frei, exatamente. Aí no final da bênção do Frei, a produção vai tacar o dedo ali pra acabar. Porque a gente não sabe acabar, não. A gente não sabe acabar o episódio. Uma bênção é mais fácil. Exatamente. Até a próxima. Fiquem com Deus, com vocês. Rezem por nós, rezem pelo Frei, rezem pela nova missão dele lá nos Estados Unidos. Exato. E é isso. Eu vou acabar, não. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria de São José, do Arcanjo São Miguel de São Padre Pio, o Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.